todas as bênçãos espirituais. Tudo que temos e recebemos é por intermédio dele, por aquilo que ele fez e realizou. Glória a Deus, em nome de Jesus. Ele, servo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Passado uma igreja com a paz do Senhor, amém. Os irmãos, coloquem-se de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis nessa noite. Vamos voltar um pouquinho. Gênesis 12. Bem fácil, o primeiro livro da Bíblia. Não precisa participar de uma, 2 aulas no sábado, a gente já sabe abrir em Gênesis. Não sei quando que a gente vai chegar em Gênesis, mas um dia a gente chega. Gênesis 12, versículo 1. Fala bem assim. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam sido acumulados e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei essa terra. Abrão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. No Neguebe, houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que tratem bem por amor me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte de Faraó a elogiaram diante do Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu Faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Porque não me falou que ela era sua mulher. Porque disse que era sua irmã, foi por isso que eu a tomei para ser a minha mulher. Aí está a sua mulher, tome e vá. E seguiu Faraó, deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e tudo que possuía. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe a direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, não é Abraão ainda, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e de Ló. Nessa época, os cananeus e ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos.
Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Jó e viu que todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar mais próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão se mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Os irmãos podem se sentar. Aqui começa a vida de Abrão, que vai se tornar Abraão, o pai da fé, mas ela começa aqui. Na verdade, a vida dele começou muito antes, porque ele tinha 75 anos, quando apareceu o Senhor. Fala que ele vem e fala a Abrão: saia da sua terra, dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, e isso partiu ele, então partiu. O Senhor ordenou e ele foi. Fala que ele partiu como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, Deus chamou Abrão aos seus 75 anos e fez a promessa para Abrão que ele se tornaria pai de nações, porque fala: farei de você um grande povo e a abençoarei. Vou abençoar os que o abençoarem, vou amaldiçoar as pessoas que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abrão aqui, ele é da descendência de Sem. Ali no capítulo 11, a gente vê a descendência de Sem. Na época que Abrão vivia, Jó também vivia, porque esse comecinho de Gênesis acontece junto com o livro de Jó. Então, a partir do capítulo 12 de Gênesis, acontece meio que ao mesmo tempo do livro de Jó, que é muito interessante quando a gente para ver. E aqui está falando que Abraão era da descendência de Sem. A descendência de Sem era serva do Senhor, vivia junto do Senhor, por causa que vinha de Noé e vinha de um povo que guardava a lei do Senhor. A gente descobre estudando mais um pouquinho, porque aqui a gente tem Adão e Eva, a gente tem Noé, a gente tem o dilúvio de Noé, que Deus fala depois que nunca mais vai fazer isso novamente com a terra, porque a natureza do homem é maligna por causa de Adão. A natureza do homem é má, mas em Noé o Senhor encontrou graça e amor, achou ele justo. Então, por causa disso, ele não vai mais voltar, destruir a terra, porque senão ele teria que estar fazendo isso todas as vezes que algo de muito ruim se acontecia. Aqui ele fala, deixa eu ver, aqui no 8 ele fala: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seus seres vivos como fiz dessa vez. Então Deus está falando aqui, eu não vou mais amaldiçoar a terra, eu não vou mais derramar dilúvio sobre a terra, não vou acabar com o mundo por causa do pecado em si, por causa que vai ter alguns, porque o coração do homem ele é totalmente inclinado para o mal. Fala que as pessoas da época de Noé, elas viviam se entregando-se para o mal, mas Noé era diferente, Noé era justo, Noé não gostava daquilo, todo mundo ia para um lado, Noé ia para outro, porque ele e a família dele não se agradavam que as outras pessoas se agradavam. Ele guardava o Senhor, aquele Senhor dos seus pais, aquele Senhor que criou o mundo, aquele Senhor que é único, exclusivo, aquele Senhor que salvou Noé e todos da sua família.
Depois disso, Deus estabelece a aliança do Senhor, que é representada pelo arco-íris, que é um sinal da aliança da terra. Que toda vez que apareceu o arco-íris no céu, Noé e a família de Noé iam se lembrar dessa aliança eterna entre Deus e os seres vivos, as espécies, de que não destruiria a terra, mas ao contrário, seria misericordioso com os descendentes de Noé. Depois disso, a gente tem as origens ali, a gente tem as genealogias, se quem quiser ler, leia. E depois a gente tem até a Torre de Babel, que é uma tentativa inútil do homem tentar ter independência e autonomia longe de Deus. E a gente chega em Abrão. E em Abrão vem a promessa. Então, teve um tempo entre Adão e Abrão. Teve um tempo, teve Adão, teve Noé e depois teve Abrão. Então não é porque o tempo não chegou ainda que ele não vai acontecer. Às vezes não é para a tua geração, às vezes é para a próxima. Mas independente, todos os nomes que estão presentes aqui na Bíblia servem para um propósito individual. A gente não sabe por que Noé era justo e os outros eram maus. A gente não sabe quem que era Sem. Sem era o pai de uma genealogia que começa a descendência do Sem. E daí do versículo 10 do capítulo 1 até o versículo 32, tem vários nomes aqui. Cada um com sua história particular, cada um com seu propósito específico antes de chegar a Abrão. A gente conhece Abrão, mas não é porque eles não estão citados que eles não são importantes. Mas aí chega Abrão e chega a promessa de Abrão. Por isso que a Bíblia é tão maravilhosa, tão incrível, porque aprove Deus nos revelar o que era para nós. E aqui quando chega em Abrão, revela essa promessa de que Abrão seria um grande povo, que ele seria abençoado e as pessoas seriam abençoadas por meio dele. Então vem Abrão e ele sai do seu país, dos seus parentes, da sua terra, da casa do seu pai, e ele vai para uma terra escolhida por Deus, porque ele fala, vai, sai daí, e fala que ele partiu. Ele não questionou, ele não esperou, ele partiu. Com seus 75 anos, ele pegou a sua mulher, o Ló, que era seu sobrinho, mas que vivia com ele, porque o pai de Ló havia morrido. A gente descobre ali no 11:28. Fala ali que Arã, no 27 fala, Arã gerou Ló, e Arã morreu em Ur, nos caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia em Terá, seu pai. E daí fala que tanto Abrão como Naor casaram-se, e o nome de Abrão era Sarai. Aqui está a genealogia deles, e fala que o pai de Ló morreu. Então, Abrão, como seu tio, ele acolheu Ló com ele. E daí vai Abrão, vai Ló, e vai a sua mulher. E eles juntam todos os seus bens, todos os seus servos, né, que estavam juntos ali, e eles vão. Fala que ele atravessa a terra até o lugar do carvalho, ele vai para um lugar, ele tem os seus bens, o seu gado, então ele está constantemente se mudando para um lugar melhor que possa sustentar todo mundo. E daí fala que o Senhor aparece a ele e faz essa promessa novamente. Ele fala novamente a Abrão, a sua descendência darei essa terra. Ele não tinha falado isso antes, aqui é a primeira vez que ele fala, porque ele falou que ele ia abençoar, mas agora Deus está falando algo novo. Fala que a sua descendência darei essa terra que ele está caminhando, essa terra que ele está prosseguindo adiante. A essa descendência o Senhor ia prover essa terra. Aí ele continua falando que ele constrói um altar ao Senhor, e no 10 é muito interessante daí, que fala que houve fome naquela terra. Abraão estava constantemente, Deus mandava ele para um canto, ele ia para um canto, e fala que houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito, porque o Egito ele tinha condições melhores para naquela época do ano. Então eles vão lá, porque a fome era rigorosa, para juntar recurso, para residir lá um tempo, e fala que antes de chegar, ele combina com a mulher, falando, olha, você é muito bonita. Quando os egípcios a verem, eles vão querer te tomar como esposa. Aí, quando a gente chega lá, a gente fala que é irmão, a gente não fala que é casado. A gente fala que é irmão, porque daí se qualquer coisa, eles não me matam. Aí tu vai lá e tu fica lá, mas eu vou continuar vivo, então pra mim tá tranquilo. Fala que eles fazem esse trato, chegam no Egito. A gente, olhando os historiadores, falam que mais ou menos Sara tinha seus 65 anos e ela ainda era bonita.
Então, Sara, com seus 65 anos, era mais ou menos uns 10 anos mais nova que Abrão, ela ainda era bonita. Eles tinham esse costume que quando um povo grande, lembrando que Abrão era um povo grande também, pouco, pequeno, perto do que ele ainda ia se tornar, mas da sua forma, ele tinha sua família e ele estava indo para o Egito. O costume da época era que a mulher mais bonita ficasse com o rei, às vezes da província, ficasse junto ali. E daí fala que quando chegam lá, o faraó olha, acha bonita, os homens da corte elogiam Sarai, e ela é levada para o palácio. E daí fala que o faraó, ele trata muito bem Abrão por causa dela. Abrão recebe presentes, recebe várias coisas, mas o Senhor pune Faraó, chega e leva Sara para os seus aposentos, e ele, nesse meio tempo, Faraó começa a ter doenças, ele é punido e ele não sabe direito por quê, até chamar Abrão e falar: olha, o que você fez comigo? Ele descobre que Sara era irmã dele, e daí questiona. No final, o faraó pega Abrão e manda de volta para a terra dele e fala: não, pega a sua esposa, vá com ela para que isso não aconteça comigo, providencie o necessário, já está com esses presentes, continua, só sai da minha terra. E isso, querendo ou não, foi de uma maneira interessante, de que se tudo é os e se Abrão tivesse continuado no Egito, se Sara tivesse continuado com o faraó, a promessa não ia ter sido cumprida, porque a descendência era através de Abrão e através de Sara. E daí eles saem do Egito e eles continuam andando. Aqui no 13 fala que quando eles chegam perto de Betel, indo de um lugar para outro, Abrão invoca o nome do Senhor, ele entra na presença do Senhor, e depois de um tempo ele passa a residir com Ló nesse cantinho de terra. E fala que Abrão e Ló se tornaram com tantos bens, tantos bezerros, tantas jumentas, tantos rebanhos, que a terra que eles estavam não conseguiam suportar. Eles estavam muito juntos, estava todo mundo muito apertadinho, e a terra já estava, provavelmente uma fome também estava para vir durante essa terra. Então eles combinam, eles falam: não, vamos nos separar. Abrão toma essa decisão. Abrão, como dono da promessa, ele toma essa decisão, e ele, sabendo que ele vai herdar a terra, sabendo das promessas do Senhor, ele ainda dá preferência a Ló. Abrão, ao invés dele escolher primeiro e falar: não, eu vou para tal lugar porque o Senhor disse que tudo aqui vai ser meu, eu quero tal lugar que é melhor. Não, ele dá preferência a Ló. Então Ló, ele olha ao redor, ele olha que o Vale de Jordão, ele é mais irrigado, ele é mais bonito, ele é mais atraente, ele vai e escolhe esse lugar para morar, que é perto de Sodoma. E aqui no 13 a gente já tem um escritor dizendo que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então Ló escolheu, olhando, achou bonito, achou atrativo e foi. Abrão foi para o outro canto, porque eles tinham falado: tu vai para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para a esquerda, tu vai para a direita, para que eles não, porque os pastores e todo o rebanho não entrassem em discussão de novo, porque se eles se juntassem novamente, a terra não ia conseguir suportar eles. E daí Deus reforça a sua promessa com Abrão e ele revela mais um pouquinho. Ele fala que ele vai tornar a descendência de Abrão tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra, ou seja, se você conseguir contar grão por grão, de areia, de terra, de mar, disso, daquilo, aí vai ser possível contar a tua descendência. Ou seja, eu vou tornar a tua descendência tão grande, tão infinita, tão que assim, que atravesse gerações, que ninguém consiga contar exatamente a sua descendência. E isso foi de uma ótima forma de falar. Porque a descendência de Abrão, a gente descobre que não é só a descendência física. Ele se tornou o pai de Isaac e de Ismael, e deles vieram os reis, vieram nações. Mas a descendência de Abrão também é aquela que não é carne e sangue, mas sim é espírito e é vida em Cristo Jesus. Porque nós não somos israelitas por linhagem, nós estamos bem longe da terra prometida. Se fosse só as pessoas que estivessem lá em Israel, só as pessoas que estivessem lá em Canaã que seriam salvos, a gente não seria salvo porque a gente está aqui no Brasil. Mas aqui está falando que Deus vai tornar
a descendência de Abraão tão numerosa que não vai ser possível contar. E a gente descobre, indo mais um pouquinho, a gente vai descobrindo mais coisas dessa promessa. Daí a gente tem toda a história de Ló, de Sodoma e Gomorra, e que Deus é misericordioso com Ló por causa de Abraão. E ali no 15, indo mais um pouquinho, a gente descobre mais uma coisa da aliança de Deus com Abraão. Fala que depois dessas coisas, depois do acontecido em Sodoma e Gomorra, depois do encontro dele com Melquisedeque, Deus chega e fala para Abraão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Mas Abraão, ele pergunta, ele questiona, ele é humano, ele não consegue entender ainda quão grande é a sua promessa. Ele fala: ó soberano Senhor, o que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Então ele questiona, ele fala: o Senhor está falando que eu vou ser pai de muitas nações, que de mim vai vir descendência, o Senhor vai abençoar os que me abençoam e amaldiçoar os que me amaldiçoam, mas eu não tenho nem filho, Senhor. Eu não tenho nem herdeiro da minha casa, eu não tenho filho, eu não tenho nada. A única pessoa que eu tenho é Eliezer de Damasco, que é meu herdeiro, e ele não é nem meu filho por sangue. E ele acrescenta, ele ainda questiona Deus: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Ou seja, eu tenho um servo aqui em casa, ele não é nem da minha linhagem, ele é só um servo. Se eu morrer, vai ficar para ele. Então como que o Senhor está falando que em mim o Senhor vai ser, que em mim vai vir grandes nações? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Então ele dá essa promessa para ele: calma o coração, Abraão, um filho gerado por você será seu herdeiro. Pode ter mais, agora aqui ele tinha mais de 75 anos provavelmente, e aqui está falando: tu ainda vai gerar um filho e ele será o meu herdeiro, e nele as nações virão. E ele fala, ele leva Abraão para fora da tenda e ele fala: olhe para os céus e conte as estrelas, se é possível contá-las, assim será a sua descendência. Deus refaz a promessa, deixa mais claro, porque é a vontade de Deus nesse momento. Se ele não quisesse revelar, o Senhor estaria sendo soberano da mesma maneira, mas ele vem e ele revela a Abraão para acalmar o coração de Abraão. Abraão aqui ele está falando: eu fiz tudo pelo Senhor, eu cheguei aqui, eu não tenho filho, não tenho herdeiro, como que a promessa vai ser cumprida? Talvez o coração dele começou a duvidar um pouquinho. Então Deus vem, reforça, acrescenta mais uns pingos nos is e fala: ó, não, relaxa, tu ainda vai ter um filho, tu vai gerar um filho, tu vai ser pai, e ele será o herdeiro da promessa. Daí Deus ainda acrescenta mais uma coisa, ele acrescenta isso: olhe para os céus e conte as estrelas, assim será a sua descendência. E no 6 está o ponto de tudo isso que eu quero falar. Um versículo bem curtinho que se baseia toda a história, porque nunca foi por quem Abraão era, nunca foi por que Abraão foi escolhido, nunca foi o que Abraão fez, mas sim o que está dizendo aqui no 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão se tornou pai de muitas nações porque ele creu no Senhor e isso lhe foi acreditado por justiça. E aqui eu volto que eu estava falando para os irmãos: Noé creu no Senhor e isso foi acreditado por justiça. A descendência creu no Senhor e isso foi acreditado por justiça. Cada pessoa da história de Gênesis nos levou ao que nós temos hoje, a Cristo Jesus. Então, talvez a nossa promessa parece longe ainda. Talvez a gente nem tenha uma promessa, a gente nem sabe o que Deus tem para nós. Mas a gente deve continuar esperando no Senhor, porque Ele tem uma promessa para nós. Não é porque a promessa não se cumpriu que ela não vai se cumprir. E Abraão é testemunha disso. Porque se a gente for continuar a falar, a gente tem todo o resto da Bíblia para contar o que aconteceu com a descendência de Abraão. Mas resumindo um pouquinho, porque eu nem tenho tempo suficiente para isso também, mas se os irmãos quiserem ler mais um pouquinho, a história de Abraão me surpreendeu, porque não é tanto, nem é Gênesis nem sei quantos capítulos tem em Gênesis,
mas a história de Abrão dura menos tempo que eu achei que ia durar na Bíblia. E mesmo assim, ele foi pai de muitas nações. Mesmo assim, porque aqui conta a história dele, mas muita coisa aconteceu, a vida dele é só um resumo do resumo do resumo. Então imagina quantas bênçãos o Senhor ainda fez na vida de Abrão. Abrão, ele foi uma pessoa, mas através de uma pessoa, toda a descendência até chegar a Cristo foi estabelecida, porque o Senhor se agradou dessa pessoa. E ele creu no Senhor, isso foi acreditado como justiça. Não era porque Abraão já era justo, não era porque Abraão era bom, era porque ele simplesmente creu e daí foi acreditado como justiça. Daí ele se tornou uma pessoa boa, vamos dizer assim. Aí ele foi considerado justo porque ele creu no Senhor. Tudo resume na fé, justificados pela fé em Cristo Jesus. Abraão foi justificado pela fé. Ele não tinha a promessa do Messias ainda, mas o que foi? Ele creu no Senhor, ele creu na promessa que ele ia ter uma terra prometida, ele creu naquela promessa de que Deus é o seu escudo, Deus é a sua recompensa, e ele fala, o Deus do universo, que apresenta fisicamente para Deus, que aqui na história de Abraão fala que 3 vezes Deus se apresenta fisicamente para ele. E imagina um Deus, o Rei do Universo, fazer uma promessa para ti, aparecer a ti e falar, não tenha medo, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Não é apenas, Abraão, você é uma pessoa, um humano, mas eu me agradei de você e através de você existe uma promessa. Fala que Abraão ainda ele questiona de uma maneira, ele fala, tá, mas como que eu posso saber se eu posso tomar posse dessa promessa? Como que eu posso saber que essa promessa é minha mesmo? Aí eles fazem uma simbologia ali de sacrifício, Deus pede vários animais para ele vir sacrificar, fazer isso, fazer aquilo, mas Deus ainda revela mais um pouco da história. Ele fala no 13 ali que os descendentes de Abraão serão estrangeiros, que eles vão ser escravizados, que eles serão oprimidos por 400 anos. Mas Deus vai castigar a nação que está castigando Israel. E ele ainda fala, você, porém, Abraão, você irá em paz com seus antepassados, será sepultado em boa velhice. Então Deus já sabe do amanhã, então ele já está falando da história que ia acontecer, que os seus descendentes seriam levados para o Egito e ele vai passar por aquela escravidão do Egito, a história que a gente já conhece, mas que Abraão não teria como saber se Deus não tivesse falado. Então Deus ainda revela mais um pouco, mostra mais um pouco, porque Deus se importa com Abraão. No 16, a gente tem o nascimento de Ismael, que Sara, a mulher de Abraão, ela chega a Ismael e daí ela fala, olha, o Senhor me impediu de ter filhos. Eu não posso te dar filho. Então pega a minha serva, que talvez por meio dela, a sua descendência, essas promessas vão ser cumpridas e tudo vai acontecer. Então fala que Abraão acredita nisso, pega a sua serva egípcia Agar, aquela serva que veio lá do Egito de quando Sara estava junto com o faraó. Daquelas servas que o faraó tinha dado de presente para Abrão, Sara tinha essa serva, que era essa serva de faraó, e fala que Abrão tem relações com a serva e tem um filho. Fala que ela engravida, quando ela está grávida, ela começa a provocar Sara. Sara não gosta muito e daí manda ela para o deserto e ela vai para o deserto grávida e daí fala que um anjo chega para ela, pede para ela voltar, enfim, aí ela volta para casa de Abrão e ainda o anjo do Senhor fala mais uma promessa para a serva de Abrão, fala, você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos seus irmãos.
Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que ela havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Então, Agar, a serva de Sara, se encontra no deserto, por causa que ela tinha provocado essa senhora, a senhora não gostou, mandou ela embora. Então, lá no Egito, o anjo do Senhor aparece para ela, lá no deserto, o anjo do Senhor aparece para ela e fala mais uma promessa, porque a promessa era que a descendência de Abrão será multiplicada, será abençoada. Isso inclui também o filho da serva. Então, ela glorifica o Senhor. Ela vê que o Senhor não abandonou ela. E ela fala, tu és o Deus que me vê. Porque o nosso Senhor é o Deus que nos vê, mesmo no deserto, mesmo cuidando de um filho de uma serva, daquele que ele fez a promessa. Deus não tinha obrigação, vamos dizer assim, mas ele tinha uma promessa com Abrão e Ismael fazia parte da promessa. E daí fala que Agar, ela tem esse filho, dá o nome de Ismael, e daí Abraão já tinha 86 anos de idade quando isso aconteceu. Então, imagina, de 75 para 86, passou-se 11 anos e o Senhor ainda não deu um filho para que seja herdeiro. Então, era normal Abraão se aquietar e pensar que Ismael talvez fosse o filho da aliança. No 17, a gente tem mais uma das promessas que Deus faz com Abraão. E no 18, Deus promete esse filho novamente, mas agora ele aperta um pouquinho mais na ferida, porque ele se apresenta ao Senhor. Fala que quando Abraão estava sentado na entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia, ele ergue seus olhos, ele vê 3 homens em pé, e ele curva seu chão, ele corre no encontro, ele curva o chão, e ele fala, meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Ele corre para essas pessoas, ele curva seu chão e ele pede, não, venham para minha casa, descansam, bebam da minha água, façam uma comida ao Senhor, para vocês, para os senhores, recuperem as suas forças e depois vocês voltem para a caminhada. Isso é um ato de hospitalidade de Abraão, para essas pessoas. Daí falam que ele chega, ele corre para Sara, ele fala, olha, depressa, prepara a melhor comida, a melhor coisa que você tem e oferece para essas pessoas. E daí fala que eles estavam reunidos com Abraão e eles perguntam dela, onde está Sara, sua mulher? E ele fala, ali na tenda. E daí, então, diz o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Mais uma promessa do Senhor. E daí fala que Sara escuta isso, Sara estava lá na outra tenda, porque não estava nem junto com os homens, e fala que ela escutava, eles já estavam velhinhos de idade, ela já tinha passado da idade de ter filho, e ela pergunta, depois de eu já ter velha, e de eu já estar velha, e o meu Senhor já idoso, eu ainda terei esse prazer de realmente ser mãe dessa nação, de realmente carregar essa criança que vai ser o primeiro de muitos. E será que eu ainda vou poder dar luz agora que eu sou idosa? No 13 fala, mas no 14 fala que o Senhor responde, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Daí fala que Sara tem medo e ela dá uma risada, ela ri um pouquinho e daí ela fala que ela não riu e Deus fala que ela riu. E depois tem todo o intervalo que acontece com Sodoma e Gomorra, a destruição. E depois, finalmente, Sara tem esse filho, fala que ela engravida e tudo mais. Mas o foco da história toda é que a promessa de Abraão é a promessa de Abraão, que abrangiu Ismael, que abrangiu Israel. Ismael e... Calma que tem muito nome. Ismael e Isaac, perdão, Israel ia ser bem depois. Ismael e Isaac eram 2 filhos da mesma casa, do mesmo pai, da mesma família, de mães diferentes, mas criados na mesma casa, mas de promessas diferentes.
Então, a promessa de Abraão podia ser a mesma que eles, como podia não ser. A promessa de Abraão pode não ser a nossa promessa, mas não é por causa disso que não vai ser cumprida. O Senhor estende a sua promessa porque Ele falou que Ele vai abençoar os que nos abençoar e vai amaldiçoar aqueles que nos abençoarem. Então, essa promessa é a promessa de Deus a Abraão. Deus tem uma promessa para nós hoje, a gente pode não saber, a gente pode não entender, a gente pode não saber o que fazer agora, mas o Senhor, Ele é esse Deus que cuidou do filho da serva no deserto, porque Ele é o Deus que vê, Ele é o Senhor que nos vê, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus imbatível, Ele é o Deus que Ele simplesmente é. Ele existe, tudo veio à existência por meio dele. Em Gênesis fala dessa criação maravilhosa. Então a gente não sabe o que poderia ter acontecido com Abraão antes. A gente não sabe o que poderia ter acontecido se Ismael fosse o filho escolhido. Mas a gente sabe que Deus dá Isaac para Abraão e depois ele ainda prova Abraão para oferecer Isaac como sacrifício lá no topo do monte. Chega lá, aparece um cordeirinho e troca ele pelo sacrifício. E, enfim, a gente tem muito mais para falar que não dá nem tempo, porque a história é maravilhosa. Se a gente nos aprofundar a cada versículo, não tem tempo suficiente, porque Deus tem muita coisa que Ele quer nos falar, mas resumindo de uma maneira bem resumida e bem enxuta, o resumo de tudo está naquele versículo 6, que Abraão creu no Senhor. Isso foi acreditado como justiça. Abraão teve uma promessa. De tudo, vocês lembrem disso, que Abraão teve uma promessa, ele se agarrou, ele questionou a si mesmo, mas ele foi e obedeceu. Ele obedeceu mesmo duvidando, mas ele obedeceu. Talvez ele não tivesse 100% de certeza ainda, mas ele obedeceu, porque ele sabe quem Deus é, que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Talvez não fosse, Abraão já sabia, talvez não for da maneira, talvez não seja da maneira que eu queria, mas isso vai ser cumprido de uma maneira ou de outra. E isso é a mesma coisa que acontece conosco. Talvez a gente não sabe a promessa que Deus tem para nós, talvez a gente deseje uma coisa e Deus deseja outra, mas no final vai acontecer o que Deus quer que aconteça, e isso sempre é melhor. Isso sempre é superior. Abraão achava que ia ser por meio da sua serva, mas na velhice de Sara, ela ainda pôde se alegrar e ter um filho. E através dela, nações surgiram. Através dela vieram Ismael e Isaac. E depois ainda teve Esaú e Jacó, que veio de Rebeca. E depois todas as tribos, as 12 tribos de Israel, que ainda haveria de vir, e muitos outros povos. Então, graças a Deus, que esse Deus que estava em Abraão é o mesmo Deus que está em nós. A honra que é de a gente poder se aproximar ao Deus que chamou Abraão. A honra que é, o privilégio que é de poder chegar, se apresentar, orar e ter o Senhor que fez essa promessa a Abraão em nossa vida. De poder chamar o Deus que fez a promessa a Abraão de pai por meio de Cristo Jesus. Que honra é essa? A gente não vê Abraão chamando Deus de pai aqui. Talvez não era uma coisa nem comum na época. O que a serva dele, o que Agar fez no deserto, de falar que Deus é o Deus que vê ela, seria visto naquela época até como uma coisa muito esquisita, porque não tinha o costume de se renomear a Deus. Era uma coisa que eles não faziam, que não era permitido, vamos dizer assim, até uma curiosidade muito interessante. Mas ela acreditava, ela teve uma revelação, ela teve uma promessa, ela se alegrou de tal maneira, talvez não fosse da maneira certa na época, por causa que ela é egípcia, ela nem tinha como saber os costumes de Israel, mas ela vai e declara isso ao Senhor, e isso permanece até hoje, que Deus é o Deus que nos vê. Ele é o Deus poderoso, santíssimo, que faz promessas e cumpre essas promessas. E era isso que eu queria deixar para os amados irmãos nessa noite, e eu passo a palavra ao pastor Ademir nessa noite. Muito bem. Graças a Deus pela sua palavra. Aí a mensagem do pai Abraão,